Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho daquela situação do pessoal que vai para maromba, que vai fazer musculação, pessoal fitness, tá? E hoje em dia é muito, vamos dizer assim, talvez exageradamente moda, tendência. Eu não gosto muito dessa palavra tendência, porque a tendência, em geral, é uma coisa que você observa no mercado, entre as pessoas, entre o gosto das pessoas, as disposições que as pessoas estão para fazer isso ou aquilo. Quando uma tendência é criada por uma quantidade de pessoas que se interessam em fazer determinadas coisas, criou-se uma tendência. Então, isso aí abriu-se um mercado, criou-se uma necessidade, e a pessoa coloca um cosmético lá, fala, você precisa desse cosmético e tal. Aí alguém fala que aquilo ali é uma tendência. Primeiro eles preparam o mercado para dizer para você que você precisa de ter a pele assim assado, que é a sua mostra na sociedade, é como você aparece. Aí você se imbui daquilo, ele pega e te dá o produto é assim, o produto é bom, faz isso, faz aquilo, tal, tal, tal. Isso não é uma tendência, isso aí, eles abriram o mercado e mostrar para você uma pretensa necessidade que você poderia ter e você acredita que ele aceita. Eu acho que a questão do tratamento do corpo está muito dentro dessa perspectiva. Mas eu vou ler dois artigos assim. Eu fui enxertando outras coisas, fazendo aquele famoso Frankenstein que eu sempre falo, né? Mas eu estou principalmente dentro de dois artigos. Um deles é um pouco mais técnico em relação à questão de saúde. E o outro é um pouco mais filosófico em relação de sociedade. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou começar a ler o Frankensteinzinho que eu fiz aqui. E esse Frankensteinzinho, o tema do vídeo não é necessariamente esse, mas eu vou começar falando de vigorexia. Olha bem, então entenda esse transtorno. Ele pode causar lesões musculares, problemas cardíacos, distúrbios alimentares, depressão e ansiedade. Vigor, vigorexia. Lembra daquele que termina com lexia, né? É, aquela pessoa que não come e tal. Aquelas pessoas têm um tipo de nome que termina com essa palavra aí, anorexia, né? São os anoréxicos, aqueles magros, não come nada, vomita tudo e tal. O vigor, erexia, seria aquela pessoa que estaria ocupada do vigor. Mas será que é apenas o vigor? Será que não tem uma questão estética? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho também de overtraining. A gente vai definir isso tudo aí. Como eu disse para vocês, a primeira parte do texto aqui, ele é um pouco mais técnica. Overtraining, né, essa mania que a gente tem de usar palavras estrangeiras para falar de coisas que nós poderíamos usar em português, quer dizer, seria o treino a mais, o treino sobre, o que não é a mesma coisa que o vigorexia. Trata-se de um problema que ocorre quando o atleta, aquele cara que está destinado a fazer uma determinada competição, jogos, vai participar de uma Olimpíada, ou vai para uma luta, e aquele cara que treina além do que é necessário para esse impacto sobre o seu corpo que ele vai ter nesse tipo de modalidade de esporte, seja ele qual for. Trata-se de um problema que ocorre quando um atleta faz mais exercício que o corpo é capaz de se recuperar. Quer dizer, para ele só está ganhando. Mas, na realidade, o corpo, até aqui, ele consegue se recuperar, daqui para frente ele tem dificuldade de se recuperar. Então, você não está treinando para melhorar, você está treinando para se prejudicar. Porém, existem pessoas que não vão fazer nenhuma prova, não vão correr, não vão disputar, mas essas pessoas estão indo às academias treinar para ganhar massa muscular e se comparar consigo mesmas e com os outros. Nós estamos aí, nesse momento, no terreno da vigorexia. Então, olha bem, uma coisa é um atleta ultrapassar a fase, a capacidade de recuperação do corpo. Outra coisa o cara não é um atleta, ele é um cara que está ocupado da sua aparência, né? Aquilo que os outros vão observar nele, o que ele vai comparar.
dependendo do que ele chama de superação, né, e tal, sua evolução, e ele sofre um desgaste em função disso aí. Isso aí já seria a vigorexia, né? Lembrando que seria uma erexia, vamos chamar assim, diferente da anorexia, em que tudo mingua, a pessoa não come, vomita, tem medo de ficar gorda, se vê gorda de qualquer forma. Bom, então são coisas similares, só que um é para mais, outro é para menos. O excesso de desempenho inadequado pode ter efeito reverso e causar complicações em quem pratica. O alerta do cirurgião vascular Calógero Preste, que explica que o controle na frequência dos exercícios é fundamental para evitar lesões de músculos, tendões, articulações e até mesmo fraturas ósseas de estresse e tendinite. O transtorno dismórfico, morfo é forma, dis é desfazer, não é isso? Então, quer dizer que desmonta a estrutura corporal. Transtorno dismórfico corporal é caracterizado pela preocupação com um defeito percebido na aparência física, que na realidade não é aparente, ou que aparece apenas ligeiramente para outras pessoas, ou que às vezes nem existe. A preocupação com a aparência deve causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento da da personalidade, da interação com as pessoas, da visão própria da pessoa sobre si. Os pacientes também apresentam comportamentos excessivamente repetitivos, por exemplo, eles estão a toda hora a se olhar no espelho em resposta à preocupação com a aparência. O diagnóstico baseia-se na história. O tratamento consiste em terapia farmacológica. Eventualmente, sim, né? Especialmente inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são os famosos ISRS, ou clomipramina. E também a psicoterapia, especificamente terapia cognitivo-comportamental, porque tem tudo a ver com o comportamento e a interação dele consigo e com a sociedade. Os espelhos que ele vê, que ele pensa estar vendo na reação das outras pessoas, aquilo que ele pensa ver em si. Que ele vê em si, que ele pensa, ele vê em si que pensa que os outros estão vendo. A vigorexia é um subtipo de transtorno dismórfico corporal. Então, olha bem, existe o transtorno dismórfico corporal. A vigorexia é um subtipo. É um problema complexo que se caracteriza pela preocupação extrema com um ou mais falhas ou defeitos que a pessoa percebe em sua aparência. É muito similar ao transtorno dismórfico. Só que o transtorno dismórfico, ele não está necessariamente falando de uma pessoa que é musculosa. A pessoa que sente que acha que a cara tá com barriga, ou tá com o glúteo baixo, ou tá com isso, com aquilo, independente de fazer exercícios, essa pessoa ela tem um transtorno. Isso ocupa demais a vida dela. Agora, quando a pessoa está fazendo treinamento, ficando dentro da academia, para poder ficar com uma aparência assim, quer corrigir isso, quer corrigir aquilo, que fica toda hora se olhando, aí já é a vigorexia. Então, os dois são transtornos dismórficos. A vigorexia é um subtipo, né? Esse que eu citei antes do corpo independente de treinamento, de academia, que a pessoa sente uma aparência irregular ou alguma coisa que ela acha que seja ruim para ela, independente dela estar fazendo exercício físico ou não, ou que às vezes acha que tem que fazer uma cirurgia plástica, alguma coisa assim, é o outro subtipo de transtorno dismórfico, que devem ter vários. Eu não estou aqui preocupado em falar sobre isso, estou mais preocupado em falar sobre a questão das academias. Assim, a vigorexia é o nome dado para o transtorno dismórfico muscular, um problema psicológico que faz com que os pacientes se enxerguem fracos e sem músculos, quer dizer, uma coisa específica, quando eles são, na realidade, fortes e musculosos. Só que a recuperação desse indivíduo que é forte e musculoso é a capacidade dessa recuperação inferior à quantidade que ele está fazendo de exercício para manter aquilo ali. Então ele começa a se lesionar. A vigorexia também é conhecida como síndrome de Adonis, que é o deus da mitologia grega que tinha uma grande, né, beleza física em tese, né? A busca por um corpo perfeito faz com que pessoas aumentem a frequência das atividades físicas, que na maioria das vezes ocasionam uma má alimentação ou uma alimentação muito focada naquilo, que se torna ruim
para o resto da atividade do organismo e problemas musculares, né, lesões, por exemplo. Isso se torna uma rotina e muitos não têm conhecimento que isso pode virar uma doença conhecida como o que eu chamei, o que eu falei, vigorexia. Vigorexia. A doença considerada um transtorno de desmorfo corporal é assim porque afeta a forma como a pessoa vê seu próprio corpo, da mesma forma que o outro lá, o outro subtipo. No caso da anorexia, o paciente se vê mais gordo quando ele não é. Na vigorexia, o indivíduo se acha mais fraco ou muito magro que ele não é. São duas formas. O vigoréxico costuma fazer exercícios em excesso. Ele é incapaz de controlar a necessidade, fazendo o mesmo quando não está se sentindo bem. Mesmo quando ele não está se sentindo bem, ele está tonto, ele continua fazendo. Ou deixando de cumprir compromissos sociais. Isso pode ocasionar sofrimento pessoal e prejuízos. Quando um camarada faz muitos exercícios, ele começa a ficar enjoado. Eu não sei dizer a causa, não, tá, gente? Mas quando você ultrapassa um certo. Teve um parecer de uma pessoa que foi vigoréxica, que teve que fazer tratamento, e que ele falava que ele ficava com vontade de vômito, mas que ele continuava fazendo. Para alcançar seus objetivos, usa de todos os artifícios possíveis, como anabolizantes, esteroides, substâncias compostas por hormônios masculinos, no caso, a testosterona e sintéticos, que ajudam a aumentar a força física e o desempenho esportivo, sendo que esse camarada não necessariamente é desportista. A gente já pega o caso da vigorexia na academia. O aluno já está viciado em atividade física. Nós tentamos, da melhor forma possível, passar para ele o que é bom e aquilo que é excesso, diz Diogo Hamel, professor da academia. Quer dizer, eles vivem observando isso também. Esses transtornos são multifatoriais. Eles têm fatores emocionais envolvidos, pessoais, predisposição biológica, principalmente a questão familiar, sociocultural, são primordiais para o desenvolvimento dessa doença. Olha bem, eu não estou falando que todo mundo está dentro da academia e que passou por aquela ideia da tendência que eu falei lá na frente, antes no início do vídeo. Eu não estou falando que essas pessoas são doentes. Eu estou falando de duas coisas assim, principalmente. Primeiro, as pessoas que estão dentro da academia com esses excessos, né? E a tendência, vou chamar de tendência, embora eu não concorde com isso, essa necessidade de você ter fisiculturismo para homens e agora para mulheres também. Porque você pega uma gama de pessoas que estão fazendo exercício que não necessariamente ficam bonitas, que muitas delas vão se lesionar, muitas delas vão ficar vigoréxicas, porque o cara pode se lesionar sem perceber, às vezes, que ele está fazendo coisas excessivas. Quando ele vai na academia, às vezes ele não tem um treinador ali para ver, ó, você está fazendo errado, ó, para aqui, agora não é hora de você continuar, né? Não necessariamente sendo vigoréxico, mas errando por não ter conceito. Ah, eu quero uma coisa assim, eu quero um bumbum assim, então toma anabolizante. Eventual que ele tome, ou não seja uma coisa sistemática, ainda assim ele se prejudica algo. Se ele chega com a possibilidade de chegar à vigorexia, baseado nas suas características psicológicas, né, fatores familiares, socioculturais, etc., ele pode se tornar um vigoréxico, né? Então, eu estou chamando a atenção primeiro para aqueles que estão lá dentro e que estão chegando à vigorexia, estou chamando a atenção para os atletas que fazem o chamado overtraining, né? Que são cismados, que acham que tem que treinar cada vez mais, e estou chamando a atenção numa outra corrente de pensamento para aquela coisa de você viver espelhado na sociedade em tudo que aquilo que cria de necessidade, aquilo que você come, como que você anda, como é que você veste, os lugares que você frequenta, as academias que você faz, as baladas que você frequenta. Quer dizer, a pessoa que está sempre seguindo os padrões, as normas da sociedade, sempre competindo consigo próprio, competindo com os outros, está sempre nas redes sociais, colocando aquilo nas redes sociais, comparando, quer dizer, se ocupa especificamente da sua aparência, daquilo que ele faz, aquilo que as pessoas acham dele em vários sentidos da vida. Esses transtornos são multifatoriais, tá, já li, né? Tá. A psiquiatra Esther Zatirko Schomer, da Ambulim, que é um ambulatório de bulimia e transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, nos diz que os fatores socioculturais envolvem desde a busca pela perfeição, passando pela profissão e até por problemas como bullying, forma repetida de agressões verbais ou físicas. De acordo com Esther, nossa sociedade está o tempo todo exigindo algo de você. E você aceita se você quiser. Nunca se exigiu tanto da pessoa, do ser humano. Ele falou que nunca se exigiu tanto do homem. Eu vou dizer, nunca se exigiu tanto do ser humano como hoje. Pessoas, seres humanos, com o corpo perfeito.
Isso é uma exigência. E podemos dizer que isso ocorre também com as mulheres. Ele falou homem, agora ele vai falar de mulher. Eu falei ser humano, então está incluso aí homens e mulheres. Mas vamos continuar da forma como ele colocou. E podemos dizer que isso ocorre também com as mulheres, quando a aparência seja malhada ou não apenas, mas toda a estética feminina, inclusive a aparência da pele, textura da pele, ou textura do cabelo, a maneira como usa o cabelo, o corte, a cor, o negócio do colágeno, todo mundo fala de colágeno, não estou falando que é errado, mas até porque eu não sou médico, mas todo mundo preocupado com essas coisas, né? No entanto, temos vigorexia também nas mulheres, como veremos. E a vigorexia nas mulheres é muito estranha, porque historicamente as mulheres nunca exibiram músculos. A mulher, há uns tempos atrás na academia, ela queria manter o corpo durinho. Hoje em dia as mulheres estão fazendo poses de músculo. Músculo em mulher nunca foi assim, uma coisa de beleza, nem mesmo nos desportistas, né? Ah, mas isso é um gosto pessoal seu. Sim, tá, eu detesto, acho horrível. Não acho músculo aparente em homem, mas principalmente em mulher, horroroso, eu acho. Opinião minha. Você tem um corpo não sarado, nem malhado, um corpo bem disposto fisicamente, porque você mantém as coisas no lugar e tem um vigor físico e é capaz de fazer força, andar direito, ter postura, ter correção de coluna, essas coisas, então, eu acho isso tudo bonito. Mas quando você chega ao músculo da academia, eu não acho legal. Tem gente que acha, é questão de gosto pessoal. E tem os que se excedem, de homens e mulheres. Mesmo antes de se exceder, mesmo antes de chegar à vigorexia, as mulheres exibirem músculo, para mim, eu, é opinião minha, eu detesto. Acho feio pra caramba. Eu perco completamente o interesse. Tudo bem que você já é um homem mais velho, que tanto faz. Não, claro, as pessoas não vão esquentar a cabeça se fosse o lindo, maravilhoso ou o velho e cair nos pedaços. A questão não é essa. A questão é, eu estou fazendo uma análise que outros podem fazer. Não que outros também tenham capacidade de exigir que as pessoas não tenham musculatura, porque a tendência da sociedade não é essa. Se for, as pessoas vão deixar de ter também. A questão não é tendência, é questão do que é saúde, o que é equilíbrio. Eu vejo um desequilíbrio nisso, mesmo nas formas mais brandas. Eu, José Roberto. Depois eu vou ler a segunda parte, que é um pouco mais filosófica, você vai entender que o meu pensamento tem muito a ver com aquilo que está dito ali. O ideal da beleza proposto pelo contexto cultural destaca um conjunto de ideias midiáticos, isto é, aquilo que é divulgado ou expressado por meio de comunicações, tais como revistas, televisões, rádio, jornal, propaganda, redes sociais, que elaboram esquemas de percepções subjetivas mais complexas, a qual a busca ocasiona prejuízos na saúde mental, física e social, por exemplo, das mulheres e também dos homens. A autoimagem, aquilo que você vê diante do espelho, é moldado por um juízo estético. Isso é muito verdade, gerando crenças desadaptativas, produzindo comportamentos restritivos, exabundante, ou seja, mais do que abundante, né? E também atitudes lesivas, tornando-se um grande opositor de sua saúde mental, atingindo diretamente seu desenvolvimento mental e físico, daquela pessoa que está ali atingida por aquela exigência que ela incorpora. Para a socióloga Lucineida Braun, a questão da perfeição do corpo, atualmente para homens e para mulheres, vai além da busca para se sentir bem, chega a ser mais um produto do sistema capitalista, ou seja, o sistema que quer aproveitar toda moda, toda tendência ou comportamento transformado em ganho financeiro para essas empresas, exacerbado na publicidade sobre aquilo, que às vezes cria a chamada tendência. A faixa masculina é o novo nicho de mercado, se é que podemos chamar de novo, para consumo de produtos de beleza e práticas corporais estéticas. Nada contra a questão do produto de beleza. Nós estamos falando aqui dos exageros e das tendências criadas que subtraem as pessoas de um comportamento mais tranquilo, um comportamento mais equilibrado. O que há é que cada vez mais existe a mercantilização do corpo, a ideia de que você tem que ser um produto vendável, não vendável em termos financeiros, mas vendável em termos de troca, troca de elogio, troca de posicionamento social, de, 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 de amizade, de pessoas que te admirem, e essa troca aí.
essa vendável aí nesse sentido, que tem aparência X ou Y ou Z, obedecendo um padrão que é aparentar, por exemplo, juventude eterna ou uma beleza discutível. Eu já disse, na minha opinião pessoal, que o músculo, tanto no homem quanto na mulher, tem uma chamada beleza que eu não vejo. Eu acho muito feio. Há uns anos atrás, a minha origem é engenharia e eu trabalhava com as obras, né? E tinham caras que eram caras que faziam muita força, às vezes vinham de plantações, da roça que a gente fala, né? E eles eram caras que tinham complexão física legal e tal, tal. Exibiam alguns músculos, tinham uma complexão física legal. Não vou dizer que eles eram bonitos, né? Porque eles eram feio para burro, mas assim, eles tinham uma complexão física legal, eles tinham capacidade de fazer força, tudo, tal. Eles não eram malhados, era uma musculatura normal, né? Só que depois que o cara parou, aquilo ali vai voltar a outra coisa. Ele não vai para academia para manter aquilo, porque aquilo ali é uma exigência do trabalho dele, né? Passamos, né, aqui uma reportagem do GE Globo que citaremos os repórteres no final. Bom, agora nós vamos falar, então, nessa passagem do GE da Globo, as causas desses excessos. Enfatizando mais o nosso assunto, que é a vigorexia, né, nós vamos falar da causa, por ser uma condição psicológica, essa autoimagem real dos músculos não tem somente um motivo. E as causas ainda não são completamente compreendidas. Nós estamos no início do estudo disso aí. Acho que isso nunca ocorreu na sociedade humana, até onde eu sei. Até porque não tinha rede social, não tinha internet, não tinha tanta vida social assim, os homens não andavam tão agrupados, não existiam tantas pessoas nas cidades. Ele pode ocorrer por conta de um fator ou de uma combinação de vários fatores, seja eles biológicos, psicológicos e sociais, e explica a psicóloga Rejane Esprissa e o personal trainer Roberto Lima. Entre esses fatores estão pressão para se encaixar nos padrões estéticos, olha bem, é mais técnico agora, ou, ou seja, ter barriga tanquinho, braços e pernas musculosos. Né? Tem gente que fica até parada assim, com o músculo aparecendo, né? Baixa autoestima, e isso pode acontecer em qualquer fase da vida. Ter sofrido bullying quando criança, pode ser na fase escolar, e isso se perpetua impactando a forma como a pessoa se vê, genética e ou questões familiares como história de transtorno mental, isso é uma coisa particular do indivíduo, o próprio meio ambiente, por exemplo, a pessoa precisa ser grande e forte para ter que sobressair, sobreviver, né? É, às vezes uma pessoa é miúda, ela chega num determinado local, ela vê que todo mundo é treinado, malhado, bombado, tá? Ainda que não seja em excesso, e ela pensa, poxa, eu tenho que chegar lá, e às vezes ela não tem essa genética, ela não tem essa configuração física, ela vai extrapolar, ela vai exigir demais de si. Isso pode ser associado a outros transtornos psicológicos também, como depressão, ansiedade, dismorfia corporal. A pessoa que tem uma perna curta, a pessoa que tem uma formação é, é, física que já é meio errada, né? Tem gente que é assim, né? Todo mundo tem dois braços, duas pernas, um tronco, uma cabeça, olhos e tal, 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 mas tem gente que, né, tem formatos, às vezes o camarada é muito grande em cima, pequeno embaixo, o cara tem dismorfia muscular, às vezes ele tenta compensar isso de alguma forma. Não vou entrar nesse detalhe, como eu já falei, eu não sou médico. Abusos de substâncias como esteroides anabolizantes, que são usados para aumentar essa massa muscular, mas que têm efeitos colaterais gravíssimos para a saúde. Tem mesmo. Sintomas, né? Então, dentro dessa reportagem do Globo aqui da GE Globo, eu vou falar agora dos sintomas. Preocupação excessiva com a aparência física e com o corpo musculoso, mesmo que outras pessoas não achem que a pessoa já está. Desculpa, preocupação excessiva com a aparência física e com o corpo musculoso, mesmo outras pessoas achando que a pessoa já está com uma boa forma física, necessidade de estar constantemente se olhando no espelho, prática de exercícios físicos de forma excessiva e constante, já falamos sobre isso, além do que é recomendado para a sua saúde, mesmo com dores musculares, fadigas extremas, enjoo, vômito e outros sintomas. O uso de esteroides anabolizantes e outras substâncias para aumentar a massa muscular, mesmo sabendo que essa substância pode ser perigosa, inclusive às vezes
especificamente para aquela pessoa, obsessão com dietas que não necessariamente são boas, a contagem de calorias e o consumo de proteínas, que às vezes é excessivo em detrimento de outros nutrientes, de vitaminas, por exemplo, recusa em comer alimentos que não estejam de acordo com apenas a dieta para maromba, né? E medo de perder essa massa muscular. O cara gripe, falou: não posso ficar em casa 4 dias seguidos, 7 dias seguidos, que eu vou perder minha massa muscular. Eu já vi gente assim, distúrbio de sono, insônia, alterações de humor, ansiedade, baixa autoestima, acompanhadas de sentimento de frustração, vergonha e culpa quando os objetivos estéticos não são atingidos, o cara fica se culpando, pô, não fiz isso, não fiz aquilo. Abuso de substâncias como álcool, anfetaminas e outras drogas que podem ser usadas para aumentar o desempenho físico ou ajudar na perda ou ganho de peso e massa muscular. Isso eu nem sabia. Como alerta o personal trainer Roberto Lima, esses sintomas podem ter um impacto negativo na saúde física e mental e levar aos problemas como lesões musculares, doenças cardíacas, doenças alimentares, depressão e ansiedade. Infelizmente, os portadores buscam ou são levados a se tratar de forma tardia, quando já se encontram com complicações de saúde mental e física, como uma doença séria, pode causar sequelas que podem variar de intensidade e gravidade, dependendo do grau de comprometimento da pessoa com esse transtorno. Claro, cada um tem um grau, né? O educador físico Roberto Lima, então, listou as principais questões. Lesões musculares, excesso de exercício e a falta de descanso adequado pode levar a esse problema, além de tendinite e outras condições que podem afetar a mobilidade e a qualidade de vida da pessoa, problemas cardíacos, como hipertensão, arritmias e infarto, devido ao excesso de esforço físico e ao uso de substâncias anabolizantes, né? Eu não saberia explicar como é que o anabolizante incide sobre a questão cardíaca, porque o anabolizante ele dá um excesso de hormônio, por exemplo, e isso aí deve esforçar o coração, mas eu não sei explicar isso. Insuficiência renal e insuficiência hepática, né? Pelo uso excessivo de testosterona e outros hormônios, porque são sintéticos, né? Ou seja, são a mais, vêm de fora do organismo, né? Onera o organismo, então você tem que fazer uso da filtração hepática e da expulsão pelos rins. A filtração pelos rins, são duas formas de filtração. Em homens, diminuição do testículo, olha bem, impotência sexual também em função do uso de hormônios. Desnutrição e a preocupação excessiva com a dieta e o foco em proteínas pode levar a uma dieta pobre em nutrientes, que eu falei, o que acarreta na desnutrição e outros problemas de saúde. O cara está desnutrido, sem vitamina, mas está cheio de proteína com músculo grande. Não está adiantando. É igual o obeso, que está aparentemente muito alimentado, gordo, tudo, e está faltando uma série de vitaminas. Quer dizer, existe o obeso subnutrido, existe o malhado subnutrido. Transtornos alimentares que podem ter consequências graves para a saúde, como desnutrição, desidratação, distúrbios metabólicos, problemas psicológicos, depressão, ansiedade, irritabilidade, agressividade, distúrbios de sono e baixa estima, dependência de substâncias, o uso de anabolizantes, começa a ficar dependente disso, e outras drogas para melhorar desempenho físico ao alcançar objetivos estéticos pode levar à dependência química, com consequências graves para a saúde e a vida da pessoa. Isolamento social, a preocupação excessiva com a aparência física e o treinamento constante podem levar a um isolamento social, como consequência para as relações pessoais profissionais da pessoa. A pessoa dificilmente percebe o problema. Ele não se vê enxergando nas atividades físicas, nem forte demais, fazendo exercício em excesso ou tendo outros comprometimentos. Ele não vê isso como o de comer somente proteínas e ficar muitas horas na academia. Ele acredita que está sendo saudável e que faz isso para alcançar um ideal do corpo, normalmente inalcançável, inclusive pelo próprio corpo, individualmente falando. E fica difícil escutar alguém, pois ele tem argumentos contrários ao que ele quer ouvir. Também demora para amigos e familiares perceberem que se trata de um comportamento compulsivo, pois as pessoas musculosas e tonificadas sempre são admiradas, exceto pela pessoa aqui do Zé Roberto, eu acho horroroso, e vistas como fortes e saudáveis, eu não vejo assim, argumenta a psicóloga Rejane Esbriça. Eu estou falando a minha opinião pelo seguinte: essas coisas, tudo que ele já falou aí, são coisas que você podia falar de um gordo.
um gordo com muito sobrepeso. Então, um cara malhadão, uma mulher malhadona, assim, para mim, ele é um outro tipo de gordo, sem gordofobia. E as pessoas não têm culpa de terem uma tendência a engordar. E elas têm que controlar porque isso faz mal à saúde delas, não porque faz mal porque as outras pessoas acham. Mas esse cara musculoso, para mim, ele chegou a essa estrutura da desnutrição e do excesso de sobrepeso que compromete o coração, rim e a parte hepática, sendo malhado, né? Então, para mim, ele é um. Se o gordo é um grandão que sofre de problemas que eu não tenho como acusá-lo e não tenho nada com isso, esse cara aqui também agrediu o organismo dele, só que fez isso espontaneamente, não é uma tendência dele, genética dele, mas ele fez isso espontaneamente, também agredindo o organismo dele, eu também não tenho nada com isso, né? Então, para mim, são duas formas de. Um é involuntário. A pessoa, não, tem o gordo come demais. Não necessariamente. As pessoas que têm sobrepeso têm uma tendência de metabolismo que a gente, eu não sou médico, que a gente desconhece e eles sofrem com isso. Então, você discriminá-los é muita sacanagem. Também não vou discriminar um cara forte, tudo tal, tal. Até porque alguns admiro. Mas eles padecem da mesma coisa. Só que esse aqui é involuntário. Ou, na maioria das vezes, involuntário. Esse aqui é provocado. Então, nós temos que ver isso aí. Diagnósticos. Muitos vigoréxicos, nós estamos falando do exagero, né? Muitos vigoréxicos não se percebem doentes e aqueles que percebem fazem de tudo para esconder. É comum também que a pessoa acredite que nunca está em forma o suficiente e que precisa continuar se exercitando e seguindo dietas rigorosas para alcançar seus objetivos estéticos. Porém, se outras pessoas ao redor começarem a se preocupar com a saúde da pessoa ou se há sinais físicos e psicológicos de que algo está errado, perdão, não está certo, é importante buscar ajuda profissional. Por exemplo, se a pessoa está sempre cansada, irritada, com lesões musculares, alterações alimentares, isso pode indicar que ela está exagerando na prática de exercício na busca por um corpo perfeito. Sinaliza o personal trainer Roberto Lima. Vale lembrar, amigos, familiares e profissionais de saúde podem estar atentos aos sinais de vigorexia e oferecer ajuda e apoio, suporte a essa pessoa, caso percebam que ela está sofrendo com esse transtorno. Tratamentos. Como é uma doença que tem vários fatores, multifatorial, precisa ser analisada por uma equipe multidisciplinar, entre eles nutricionista, preparador físico, psicólogo e psiquiatra. A psicoterapia cognitiva é mais indicada para o paciente identificar as distorções de comportamento e restaurar a autoestima, autoimagem, autoconfiança, garante a psicóloga Rejane Brissa. Além de controlar os sintomas obsessivos compulsivos, normalmente se associa a terapia, medicamentos psiquiátricos, que pode para depressão e ansiedade, se não necessariamente é obrigatório, o que faz com que a pessoa que sofre esse tipo de transtorno aceite melhor o tratamento, pois o receio do paciente é que ele seja forçado a largar os anabolizantes e os tais exercícios, e assim ele fique frágil e sem músculos, que é a preocupação dele. Outro ponto importante é a mudança de hábitos comportamentais e alimentares. Deixar de se alimentar somente com proteínas e ter uma dieta saudável, ou seja, mais equilibrada, mais rica em vários nutrientes, feita por nutricionista, com todos os nutrientes que o corpo precisa, é uma necessidade. É uma parte do tratamento. Voltar à convivência social familiar, como ir em festas, passeios e voltar a fazer outras coisas que não sejam somente academia e exercício físico. Não usar anabolizantes, isso é o mais difícil, né? Ter uma noite de sono com qualidade. Questionar os tais padrões de beleza também faz parte dessa mudança. Além disso, não é necessário parar totalmente com a realização dos exercícios, mas sim reduzir a carga, voltando para o que é recomendado pelos especialistas. Após a repercussão, precisa de ter médico, um médico para fazer acompanhamento desse processo e sempre o que sugere o fisiculturista, a fisiculturista Andrea Tokutaki. Vigorexia versus transtornos alimentares. Tem ligação direta e se assemelha muito à anorexia à bulimia, por conta da dismorfia corporal, uma vez que a autoimagem é distorcida e leva a comportamentos compulsivos. Então, olha bem, ele está associando duas ideias aqui. A vigorexia, ela pode ser
associada à anorexia e bulimia, que tem conceitos similares, não é exatamente a mesma coisa, mas por quê? Porque existe a tal dismorfia corporal, uma vez que a autoimagem da pessoa é distorcida, seja do anorexo bulímico ou seja do vigorexo. E isso por conta de comportamentos compulsivos. Os objetivos são diferentes, é claro. A anorexia busca a magreza e a bulimia busca, além de emagrecer, não engordar em hipótese nenhuma. Ambas condições levam as pessoas a abusarem dos exercícios físicos com o objetivo de corpo ideal. Em todos os casos, os hábitos se tornam cada vez mais extremos, como dietas rigorosas e específicas, inclusive, que não são ajustáveis para o organismo, quer dizer, há um desajuste. Não importa o que façam, não se veem como imagem real. Todos têm uma comum depressão, uma comum ansiedade, só não se sabe como isso acontece. Se a depressão leva a vigorexia, anorexia ou bulimia ou o contrário, ou seja, se adquirem após terem um transtorno, ou se é o transtorno que delimita isso e que disponibiliza isso. Expõe a psicóloga Rejane Brissa. Vigorexia versus overtraining. Embora a vigorexia possa levar a práticas de overtraining, os dois conceitos são bem diferentes, mas ambos podem ter efeitos negativos na saúde física e mental e requerem cuidados adequados. O overtraining, na realidade, ele é um estado físico que ocorre quando a pessoa se exercita de forma excessiva, sem dar tempo suficiente para que o seu corpo recupere adequadamente. Ocorre quando o organismo é submetido a um estresse excessivo, contínuo, por meio de exercício, levando a fadiga crônica, dores musculares, diminuição do desempenho e outros sintomas, declara o personal trainer Roberto Lima. Olha bem, o overtraining se confunde muito com a vigorexia. A vigorexia, ela provoca um overtraining. A diferença é que o overtraining é um treino, o overtraining é uma característica mais para o atleta que treina além da necessidade dele, o atleta que vai fazer uma competição. O Vigorex ele não vai competir com nada, ele está competindo, ele está com um problema de imagem. Na busca obsessiva pelos músculos, o paciente pode exagerar nos treinos e ter sintoma de overtraining. Vigorexia e dismorfia corporal. A dismorfia corporal é um transtorno psicológico que se caracteriza por uma preocupação excessiva com uma suposta imperfeição do corpo físico, do seu corpo físico no corpo, mesmo que essa preocupação seja irreal, exagerada ou vista apenas por ele. Nessa condição, a pessoa pode se sentir feia, desproporcional ou fora dos padrões estéticos, levando a um comportamento compulsivo para corrigir essa suposta imperfeição. Teve uma live que eu estava assistindo e era uma comédia. Então, cada um tinha que falar uma frase a respeito de um assunto lá. Então, um cara parou lá, um cara muito esquisito, virou e falou: se eu não sou feio, eu sou rústico. Eu achei muito engraçado que esse cara leva a rusticidade das formas físicas dele na galhofa, na brincadeira, né? Muito legal. Bom, embora a vigorexia e a dismorfia corporal também tenham em comum a preocupação excessiva com a aparência física, a vigorexia se concentra especificamente na busca por um corpo muscular e atlético, enquanto a dismorfia corporal pode envolver preocupações com outras partes do corpo, como o rosto, cabelo e outras coisas. Todo mundo tem um pouco de dismorfia, né, corporal. Por exemplo, eu não sou um cara alto, nem sou um cara muito forte, nem sou curto. E eu calço 44. Quando aparece uma forma de sapato que meu pé caiba num sapato 41, 42, eu me sinto normal. Isso é bobagem, né? Não é exatamente pela extensão, é pela forma, né? Mas realmente fica desproporcional, principalmente quando eu estou muito magro. Mas todo mundo tem uma certa dismorfia, tem. Outro dia eu vi um vídeo de um sujeito que tinha um nariz que, nossa, meu nariz também não é nenhuma gracinha, não, mas o cara tinha um nariz que, pelo amor de Deus, sabe? Aquele cara deve rezar para alguém pagar uma cirurgia plástica para ele. Mas às vezes ele nem se dá conta disso. E eu já vi meninas, moças que tinham um nariz feinho, tal, assim, ou que não era esteticamente muito agradável, fazerem cirurgias sutis, para tirar uma dobra, uma coisa, tal, um excesso qualquer, e ficaram bonitinhas e tudo tal. Porque às vezes isso aí prejudica na relação com o namorado, com as meninas, com as colegas, tal, tal, tal. Mas nada que fosse muito excessivo, né? Mas tem gente que tem. Dismorfia corporal tem qualquer coisa, né?
Aquela pessoa que tem um braço muito pequeno, um braço muito fino para um corpo maior. Existem vários tipos de dismorfia, né? Mas todo mundo aqui padece um pouco disso. Ninguém é perfeito. Além disso, a vigorexia é mais comum em homens, enquanto a dismorfia corporal é mais comum em mulheres. Por quê? Porque a mulher está preocupada com várias coisas, o homem, em geral, quando chega a ser vigorex, é porque ele quer ficar musculoso, né? Ambos os transtornos podem levar a complicações físicas e psicológicas graves. Vale a pena lembrar, a vigorexia é um transtorno complexo e multifatorial, e cada caso é único, pois isso é fundamental, por isso é fundamental buscar ajuda médica, psicológica especializada para avaliar os fatores de risco individuais e definir um tratamento adequado, tá? E as fontes são essa Rejane Esbriça, que é psicóloga cognitiva comportamental e especialista em transtornos alimentares, pelo programa Ambulim, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Roberto Lima é um personal trainer graduado da Universidade Celso Lisboa, no Rio de Janeiro. Andréa Tokutaki é fisiculturista, vice-campeã sul-americana de Olímpia, no Peru, Argentina e Brasil. E atleta da categoria Wellness Senior 45 mais, tá? Eu falei Argentina aí brincando, né? A mulher. Os corpos femininos estão intimamente associados à sociedade que os constrói e determina. Essas falas daqui agora, para frente, tem mais a ver com as questões mais psicológicas, questões mais de sociedade. Então, ela é menos técnica no sentido específico da saúde. Então, os corpos femininos estão intimamente associados às sociedades que os constroem e determinam em cada época, por exemplo, qual é o corpo saudável e belo. O corpo da mulher sempre foi observado, a mulher sempre foi vilipendiada, né? Sempre sacaneada demais a mulher. Mas tá, ela padece desse fato também, primeiro porque a sociedade é patriarcal, né? Então, assim, com o patriarcado, a mulher é um apêndice, né? Assim como a mulher saiu do apêndice de Adão, pelo amor de Deus, né? É uma figura de uma retórica aí que, mas é bíblico, mas é uma figura de linguagem. E fica parecendo que ela é um pedaço. Alguns veem isso como o homem foi feito primeiro e a mulher foi aprimorar, foi o corpo aprimorado, né? Então ficou mais bonito e tal. Cada um vai ver de um jeito. A questão é que isso aí, focadamente, corpos de homens e mulheres. A mulher sempre foi mais olhada pelo patriarcado. Ela se exige e exige dos outros. Os outros exigem dela. E muitos controlam o corpo dela. O que que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, se ela pode se relacionar assim, se ela pode se relacionar assado, se ela pode ser sensual. Então, tem culturas que cobrem o corpo todo, tira os cabelos que considera social. Mas o corpo da mulher é muito visualizado, muito comandado. E as mulheres hoje em dia estão tentando se libertar disso. Porém, tem uma coisa muito interessante. Hoje em dia não existe esse controle por parte de uma sociedade um pouco mais disciplinar, um pouco mais vertical em termos de comando, mas as pessoas estão introjetando, aí já são homens e mulheres, introjetando a construção de certos biotipos, de certas formas de ser, de certas formas de agir, e isso aí tem a ver com o corpo também, né? Então, os corpos femininos estão intimamente associados à sociedade que os constrói e determina-se historicamente, em cada época, por exemplo, como o corpo saudável e belo, bem como os procedimentos e técnicas necessários para alcançá-lo. Isso aí é histórico. A valorização do corpo da mulher ocidental passou do obeso, que era uma característica inicial da Idade Média, as mulheres mais gordas eram consideradas, não sei se a palavra gorda aí é certa, mas as mulheres com mais sobrepeso eram consideradas mais belas, para o extremamente magro do início do século XXI, chegando ao corpo magro com musculatura bem desenvolvida, característica da sociedade atual e sobre a qual abordaremos nesse artigo. Então, olha só, olha a evolução. Gorda, muito magra e forte. Pelo amor de Deus, né? O corpo da mulher, ao longo da história, também foi produzido pela ciência, além de ser mais vigiado, visto que precisava estar saudável para a geração de uma nova vida. Então, vamos dizer assim, isso aí
Era como se fosse uma preocupação com o corpo da mulher, porque ela estava gerando a vida e a vida era de terceiros e dizia respeito ao casal e à sociedade. Tudo bem, até certo ponto eu concordo, mas não que ela seja coagida. Então, o corpo da mulher ao longo da história também foi produzido pela ciência, por ser, inclusive, além de ser mais vigiado, que estava destinado à geração da nova vida. Tudo bem. Os padrões de beleza estão associados à produção de corpos em suas infinitas possibilidades, e muitas vezes o belo é associado ao saudável, o que não é necessariamente verdadeiro. Atualmente, a lipofobia, lipogordura, fobia é medo de, né? Ou seja, a aversão pela gordura vem fazendo parte do nosso cotidiano, pois a gordura não tem espaço na construção do corpo saudável. Segundo Denise Santana, os regimes para emagrecer propiciaram o encontro de pessoas consigo mesmas. A integração social e equilíbrio familiar e a pessoa obesa passou a ser vista como aquela que sofre por sua incapacidade de administrar seu próprio peso, volume e de se investir em si própria. Então ela fica culpabilizada por ser gorda, e isso é uma dupla sacanagem, porque algumas mulheres não conseguem emagrecer, homens e mulheres não conseguem emagrecer por questões genéticas às vezes, ou por questões até de trabalho, de localidade, do que tem disponibilidade para comer, do tempo que pode comer, a hora que pode se alimentar. Tem uma série de coisas. Entre as mulheres, a prática de exercícios físicos já é um pouco antiga, não bastante antiga, mas é um pouco antiga. Havia um cuidado com a alimentação, um incentivo para a parte de exercício como condição de saúde da mulher, isso nas escolas, sempre havia mesmo. Nesse sentido, a prática de esportes, incluindo o esporte escolar, o espírito de competição e a prática da bicicleta também não foram encorajados entre as mulheres já no final já do século XIX, aí já vem daí. O que contribuiu que elas se emancipassem, se mostrassem mais, fossem para a academia, tivessem alguma autonomia, não ficassem guardadas em casa. Na década de 1980, do século passado, valorizou-se a famosa malhação, tem até novela aí com esse nome, não apenas nos clubes, mas também nos parques e nas ruas, incentivada pela mídia e pelas políticas públicas. E na década de 1990, o chamado boom das academias de ginástica, que nem usa essa palavra mais ginástica, né? O que propiciou que as mulheres exibissem um corpo tonificado, altamente incentivado pelo comércio de roupas esportivas, de suprimentos alimentares e anabolizantes. Inclusive, começou a aparecer nessa época para cá aquelas roupas que a mulher entrava a jato lá dentro. Ela saiu, elas entravam, o ar saía. Então aquele troço ficava colado no corpo da mulher e mostrando que ela era um corpaço. Então tinha lá aquelas calças leg, né, que a mulher tinha entrado ali, tipo supositório, né? E eu estou falando em tom de crítica porque, embora muitas eram bonitas de olhar, porque mostravam um corpo realmente espetacular, encobrindo, né, a calça encobria alguma deformidade, alguma mancha, alguma coisa, mas aquilo ali era um mostruário público que tinha a ver com o ego da pessoa, da mulher em si, sem crítica à mulher. Isso fazia parte de um conceito, né? Antigamente seria visto como indecente, depois foi visto como saúde, como beleza e tal, né? Muitos namorados e maridos ficavam com muito ciúme, porque as mulheres estavam ali expostas. Expostas até certo ponto, né? Na realidade, hoje em dia a gente não vê isso como exposição, mas como beleza, uma beleza a ser conquistada, se for o caso, porque ela está ali disponível. E tem gente que acha que pode mexer com a mulher, que pode acessá-la, e isso aí já é assédio, né? Então entra uma série de fatores, mas ela não tem culpa disso, porque ela tem liberdade de sair do jeito que ela bem entende. O que eu quero dizer é que essa liberdade, que ela tem direito de exercer, está associado a uma mentalidade de estar numa forma que a sociedade exige e que ela exige de si própria. Então, é um outro viés, né? Claro que ela tem o assédio sexual aí seria errado, a liberdade dela de sair de uma forma ou de outra sem que ela se sinta exposta ou acessável por qualquer canalha, qualquer chato, qualquer indivíduo, é tudo direito de que deve ser resguardado. Nós estamos falando de outra coisa. A ascensão de uma nova classe média no país, apta pelo consumo de marcas de luxo e o acesso a uma hipersaúde, o que significa desejo de adquirir um corpo 100% forte e seguro de si, fornecem a formatação final para os corpos das novas mulheres bombadas, né?
A boazuda tinha curvas corporais capazes de atordoar o juízo dos mais equilibrados rapazes, né? Mas não lhe era exigido a firmeza dos músculos salientes. Então, nós estamos entrando numa outra seara. Agora, contudo, a turbinada refere-se à amplitude e à dureza muscular obtida com muita malhação, podendo incluir o uso de anabolizantes e inclusão de próteses corporais. É produzido um corpo para ser exibido associado à satisfação pessoal e com garantia de uma suposta saúde. Desse viés, o biopoder que privilegia o corpo social encarregado de manter a vida tem necessidade de valer-se de mecanismos contínuos, reguladores e corretivos e utiliza-se para isso a biopolítica, centrada em campanhas de manutenção do corpo saudável através da prática de exercícios e esportes, entre outras formas. Então, a prática de exercício precisa fazer parte do cotidiano das pessoas, mulheres e homens, da educação e dos tratamentos médicos devido a fatores como social e econômico, já que essa prática possibilita que o indivíduo se mostre ativo fisicamente em grupo e, ao exercitar-se, diminua os custos com a saúde individual e coletiva. Foucault, um filósofo, explica: é preciso entender que o princípio do cuidado de si adquiriu um alcance bastante geral. O preceito segundo o qual convém ocupar-se consigo mesmo e, em todo caso, um imperativo que circula entre numerosas doutrinas diferentes. Ele também tornou a forma de uma atitude, de uma maneira de se comportar, impregnou-se formas de viver, desenvolveu-se em procedimentos, em práticas, em receitas que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas. Elas continuam assim uma prática social, dando lugar às relações interindividuais, às trocas e comunicações e até mesmo às instituições. Ele proporcionou, enfim, um certo modo de conhecimento e elaboração de um saber. Ele está falando isso de maneira não acrítica. Atualmente, há uma nova concepção de cuidar de si mesmo, a qual ocorre uma maior valorização do cuidado em detrimento da alma. Hoje nós somos muito individualistas e muito físicos, muito materiais. Não vou nem usar a palavra materialismo para contrapor com o espiritualismo. Eu estou dizendo que a competência de raciocínio, de educação, de entendimento da vida, de elucubração, de capacidade de ler textos, de fazer leituras, da vida em si, em livros, do conhecimento real, da ciência, diminuiu muito mais do que as formas focadas de consumo de coisas da matéria, do corpo físico, das formas. Uma coisa ocupou o lugar da outra, e muito. Então, trata-se de uma bioascese, em que todas as atividades sociais, lúdicas, religiosas, esportivas e sexuais são ressignificadas, quer dizer, colocaram outros conceitos nessas coisas, e são importantes para a construção das bioidentidades. Quem fala isso é Ortega y Gasset, né? O autor afirma que o autoaperfeiçoamento individual tornou-se um significante privilégio por meio do qual os indivíduos exprimem sua autonomia, real ou imaginária, é, e, e constituem e se constituem num mundo competitivo. Mediante numerosas práticas bioascéticas, o indivíduo demonstra sua competência para cuidar de si e construir sua identidade. A mulher, muitas vezes interpelada pelos discursos da cultura fitness e pela mídia que usa de um pretenso saber científico, passa a se preocupar com as práticas bioascéticas, ascetismo do corpo, ascetismo biológico, né? Nessas práticas, há uma tendência a um modo de existência centrado em si mesmo, com vistas à saúde e ao corpo perfeito, sendo que a vontade do indivíduo para estar a serviço do discurso da ciência e o foco não é a reestruturação de relações sociais, mas sim um narcisismo, uma preocupação excessiva com performance corporal. Novamente, o mesmo Ortega disse: a sociedade atual, as práticas bioascéticas atuam na produção de subjetividade que deixa de ser interiorizada e passa a ser mostrada nas redes sociais. Né?
Na sociedade atual, as práticas bioascéticas atuam na produção de uma subjetividade que deixa de ser interiorizada e passa a ser mostrada nas redes sociais. Essa subjetividade que ele está dizendo aí, o camarada passa a estar com aquele nível de subjetividade similar ao do outro. Então, quando ele fala que deixa de ser interiorizado, ou seja, ela deixa de passar para dentro, porque ela automaticamente já está ali dentro, né? Ela não é interiorizada. O corpo produzido torna-se objeto de visão, o mesmo Ortega disse. É necessário apresentá-lo em diferentes mídias, com imagens que recebem um tratamento digital e que muitas vezes não corresponde à realidade, mas que vendem a ideia do corpo que precisa de ser alcançado. Então virou indústria, virou uma ideia mercantil do corpo. Segundo Paula Sibilia, neste novo contexto, o aspecto corporal assume um valor fundamental, mais do que um suporte para acolher um tesouro interior que deveria ser auscultado, né? Por meio de complexas práticas introspectivas, o corpo se torna uma espécie de objeto de design. Acho que essa definição foi espetacular. É preciso exibir na pele a personalidade de cada um, o que acaba sendo a personalidade de todos. E essa exposição deve respeitar certos requisitos, dito por gente lá fora, pelas chamadas tendências, e assimilado pela subjetividade de todos. As telas, sejam do computador, da televisão, do celular, da câmera de fotos ou da mídia que for, expandem o campo de visibilidade esse espaço onde cada um pode se construir com uma subjetividade alter dirigida. Subjetividade alter dirigida é aquela que você alcançou na crença de muitas mentes e muitas vezes trabalhada com alter ego, porque é outro que está falando por você dentro de você e você pensa que é você próprio. Então, por isso que eu digo que é alter dirigido, ele, né? A profusão de telas multiplicam infinitas possibilidades de se exigir diante dos olhos alheios e, desse modo, tornar-se um ser, um eu visível. A exibição do coproduzido é uma forma de mostrar o empenho de cada um, ao mesmo tempo que também é um desejo de pertencimento a um determinado grupo, fato que influencia na prática da hipertrofia muscular como um estilo de vida. Nós já estamos falando de malhação aqui, já que muitos homens e mulheres acreditam que a produção de um corpo musculoso lhe dará acesso ao convívio com pessoas que frequentam academias, ou seja, pessoas do mundo fitness. Para Claude Fischler, o corpo se constitui um signo por meio do qual a sociedade percebe a nossa adesão ao vínculo social e se estamos seguindo as regras de distribuição e da reciprocidade. Ou seja, isso é a formação de uma subjetividade de todos. Dessa forma, vamos construindo um corpo que nos dá a possibilidade de pertencer a um determinado grupo social. Em contrapartida, Francisco Ortega, eu falei Ortega y Gasset, estava errado, é Francisco Ortega, salienta que o interesse pelo corpo gera o desinteresse pelo mundo. A hipertrofia muscular se traduz em atrofia social. O indivíduo, ao centrar-se na perfeição corporal, dedica horas do seu dia a essa prática e tem o isolamento do convívio social ao mesmo tempo. O corpo passa a ser foco de suas atrações e não há uma preocupação com os outros ou com o bem comum. No entanto, as representações do corpo belo, jovem e saudável não são universais e variam segundo o lugar e o tempo onde estão inseridos. Entretanto, a mídia vai alcançando ou lançando estratégias de produção de nossos corpos. Ela vai produzindo formas particulares de subjetivação que, para a mulher, se pensarmos em termos de vigorexia, pode se tornar uma forma patológica de subjetividade. Lisa Grills, eu não sei ler alemão, deve ser Lisa Grills, tem mostrado uma preocupação de longa data com essa questão da influência da mídia na exposição de modelos corporais ideais, visto que se tornou uma importante causa de insatisfação corporal em muitas meninas e mulheres. Na pesquisa realizada, a exposição pela mídia de corpos magros interferiu de forma negativa na imagem corporal das mulheres, podendo fazer com que elas se sintam mal com o peso e a forma que possuem.
Ah, você tem que ser magrinha. E muitas meninas magrinhas ficarem magrinhas, então eram assim, garotas bonitas, né? Às vezes eram bonitas, perderam uma forma corporal com um pouco mais de exuberância, que tinha mais a ver com a beleza delas, né? Então muitas ficaram ali com uma imagem corporal magra, que era inadequada à subjetividade delas, mas elas estavam aderindo à subjetividade de todos os outros, com o sentimento dela, mas elas estavam aderindo à subjetividade dos outros. As autoras chamam atenção para o fato de que as mulheres são vulneráveis aos corpos apresentados pelas mídias, porque já internalizaram o ideal de beleza esbelta, e que não necessariamente é belo. Tem gente que, quando fica magro, fica feio. Tem gente que pega um pouquinho de corpo, continua magro, fica bonito. Mas a estética está dizendo que ela tem que ser mais magra. Atualmente, o mesmo pode ocorrer em relação ao corpo feminino sarado, né? Olha bem, nós estamos falando do magrinho para o sarado agora. Nesse cenário, a mídia associa a indústria do consumo, apresenta, associada, né? À indústria do consumo, apresenta corpos com um padrão estético inacessível para a maioria das pessoas, dos quais são indicativos de beleza de se apresentarem como um jogo de sedução. Para mim, duvidoso. A tentativa de aquisição desses corpos torna um desafio em que o corpo é levado a limites, o que muitas vezes pode gerar sentimento de insatisfação e ansiedade. Na corrida dos consumidores, a linha de chegada sempre se move mais veloz que o mais veloz dos corredores, então é a continuação da corrida, a satisfatória consciência e a permanecer na corrida que se torna o verdadeiro vício e não algum prêmio que alguém espera aos poucos para aqueles que cruzam lá, tal chamada linha de chegada. Aliás, nunca existe essa linha de chegada. Isso aqui veio dos periódicos do IFSU, são artigos aí do IFSU, tá? Continuando com outro artigo, ao pensarmos na vigorexia, nós podemos questionar sobre ser ou não um estado patológico. Se pensamos na questão da busca pelo corpo hipertrofiado, por um lado, poderia tratar-se de um sujeito normal que busca aquilo que culturalmente passou a considerar-se como um corpo bonito e saudável. Por outro lado, se essa busca pelo corpo perfeito pode provocar um autossofrimento, um comprometimento da sua vida social e profissional, ou psicológica, pode passar a ser patológico. Então, como diz Canguilhem, o limite entre o normal e o patológico tornou-se impreciso. Tá? Então, eu fui aqui nos periódicos da IPSU, fui aqui no Agência Brasil EBC, fui aqui no HCOR, que é o Hospital do Coração, fui no GE do Globo, falando sobre atletas, fui no MSD Manuals, que é um site aqui de medicina, fui no site dos metodistas, R Online Notícias de Saúde, fui aqui na revista AFT, Sistemas FURG BR, né? É, entre outros, até mesmo aqui um site aqui que fala de computadores, fala da invisibilidade das mulheres nos artigos científicos. E periódicos da IFSU através de edu.br. Bom, então eu caminhei sobre vários ombros, né, de conhecimento, visitei alguns blogs e artigos científicos, etc. Esse é o programa Pontuando especial hashtag 75, e eu estou bolando aqui um título aqui para poder você ficar sabendo do que nós vamos falar. Eu te agradeço aqui a sua assistência. Espero que esse vídeo tenha feito diferença para você. As críticas que eu faço e nas quais eu me vi espelhado com as palavras mais adequadas, porque são pessoas da ciência, espelharam meu pensamento que eu não sabia, às vezes, exprimir de forma adequada. Eu realmente não gosto de cultura ao corpo, principalmente o corpo saradão. Aquele negócio daquelas mulheres cabide que ficava desfilando para lá que era magra, eu já achava aquilo feio para burro. Hoje em dia, eu acho feio para burro essas meninas saradas. Às vezes, com ligeiros músculos nas pernas, eu acho que elas perdem muito da beleza, da espontaneidade. Esse é o meu pensamento. Então, a minha opinião todo mundo tem. Essa é a minha opinião, você não precisa levar em consideração, você pode até discordar de mim. Agora, a base da ciência de que isso pode se tornar, primeiro uma crítica a uma sociedade individualista, materialista,
que não está pensando na vida como um todo, e consumista principalmente, e que não é necessariamente bom e que traz sofrimento para outras pessoas. E segundo, a questão da saúde, que alguns podem se tornar excessivos. E mesmo aqueles que não têm uma patologia, vir agredir seus organismos, uma patologia que eu digo psicológica, mas vir agredir seu organismo por formas inadequadas de trabalhar, que é coisa disseminada para todo mundo. E tem alguns que nem têm muito tempo para fazer, se cansam excessivamente, saem do trabalho, vão para a academia e fazem a coisa de qualquer forma, e erram, né? Então, eu acho que a gente tem que ajuizar mais, tem que ter mais acompanhamento psicológico, tem que ter um pouquinho mais de ciência disso que se estão fazendo. Eu também faço meus exercícios físicos, já sou o cara mais velho, eu tenho que tomar um cuidado danado para não ficar lá na academia estirado no chão, né? Mas tem cara da minha idade também que tá malhando aí, tá pegando músculo aí, tá dizendo, pô, tô fera, tô isso, tô aquilo. Faz muita diferença, não. Bom, gente, eu vou terminar o programa. Muito obrigado pela sua atenção. Passa esse programa para frente. Deixa comentário aí se você concorda. Não briga comigo se você discorda de mim. Apenas deixe seu comentário ou uma referência, alguma coisa que você queira que apareça a mais nesse vídeo, que o comentário acaba fazendo parte do corpo do vídeo. E a gente promete voltar aí com algum assunto que a gente achar muito interessante no nosso programa aqui, Pontuando Especial. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando, com algum assunto que você deva achar muito interessante. Muito obrigado.